Olá a Ok. todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Aliás, semanalmente, como tem sido hábito, e nunca temos falhado. Uhum. Nunca temos Eu falhado também eu que gosto da tem parte da sido bom. atualidade. Isto quase vai ser um episódio histórico. E temos primado pela regularidade com que temos acompanhado, principalmente nestes meses da pandemia. E pronto, e cá estamos aqui mais uma vez. Para aqueles que ainda se lembram. Sou novo É aqui, como mas o ouvi Benfica, que as vínhamos nossas, as anunciar o nossas... Cavani. Sim, é isso que vimos aqui fazer. Hoje, em primeira vamos anunciar o Cavani, mas não é o Edinson, é aquele que puseram no Twitter. Sabias que há um Cavani no Pescadores, num campeonato de Portugal, acho eu? O Cavani é uma personagem icónica do mundo esportivo português, porque o Ai, não podcast sabia. do Porto, o maior podcast do Porto é A Culpa é do Cavani. Sim, mas esse é o Cavani Eles, Cavani. pois, É, eles vão ter que, não sei como é que eles vão fazer, espero que não mudem e que continuem, e para o ano, caso percam o campeonato, a culpa seja do Cavani. Era bom. E o que é que eu queria dizer? Pronto, tivemos ausentes este tempo porque principalmente a minha vida levou aqui uma volta. E tese, e trabalho, e casa, e não tive tempo, portanto peço desculpa a todos. Pedi desculpa também ao Bernardo, que foi o nosso convidado há 4 meses atrás, que eu estive agora a ver, porque eu não pus o episódio dele, mas ainda tenho aqui, porque entretanto esqueci-me, mas eu vou pôr, antes deste, para também quem não ouviu da última vez ouvir também. E pronto, e aqui Tudo o estamos. que mudou, tudo o que dissemos nesse episódio valeu a pena. Sim, eu acho que valeu Estávamos a pena certos. porque realmente a época correu exatamente como nós esperávamos, não é? O Benfica fez a melhor primeira volta e também a segunda, por isso é que tivemos estes belos resultados desportivos. E se calhar é melhor não ouvirem esse. Se calhar não teve as melhores previsões, digo eu. E a música falhou porque entretanto eu dei aqui uma volta ao computador e apaguei a música de introdução, mas ela há de voltar no próximo. Foram problemas técnicos. O que é que temos para hoje? Não queremos muito martirizar vocês e principalmente nós aqui com a revisão da época. Toda a gente sabe o que é que aconteceu, mas só dar aqui uma olhada. Muito obrigado a todo o pessoal que está a seguir. Nós estamos com bué de gente, 30 pessoas, muito obrigado. Benfica jogou na segunda volta? Não, eu acho que era Benfica de Castelo Branco das Distritais, que o Benfica não veio por causa do Covid. E foi realmente o Benfica Acho que nem de era assim tão mal. Castelo Castelo Branco, Branco. acho que este Isso é mesmo. uma boa época. Pronto, então não foi. Também não tínhamos treinador, portanto estar lá ou não está era igual. Mas pronto, vamos só rever aqui um bocadinho a época, o que é que aconteceu e depois falar do que realmente importa. Que nós, isto hoje, o convidado é o Rui Pedro Brás e temos aqui reforços para anunciar. Deixa eu ver se eu me ainda lembro como é que isso fosse isto do Chrome. Tudo começou com o Benfica a ganhar. Aliás, tudo começou e acabou, porque o que aconteceu a partir daí não interessa. Mas tudo começou com o Benfica a ganhar 5-0 ao Sporting na Supertaça. Exatamente. Um jogo que por acaso foi bastante característico daquilo que foi o futebol do Benfica desta época. Porque foi um jogo em que o Benfica não jogou especialmente bem. Não jogou especialmente. Esse jogo, Não por foi. acaso, nós falamos disso na altura. Esse jogo deu 5-0, acho eu, porque aquilo às tantas descambou, não é? Porque o Sporting perdeu completamente o controle e aquilo Exato. descambou, porque aquilo seria um jogo para ir de 1 ou 2-0 no máximo. Sim, na altura nós dissemos que o Benfica, uns meses antes, tínhamos ganho ao Sporting 4-2 e aí fazia muito mais sentido termos ganho 5-0 Uhum. do que nesse jogo. Esse jogo saiu-nos, o resultado foi ótimo, né? Histórico. É daquelas coisas daqui a uns tempos que ainda vamos nos lembrar. Mas a exibição foi boa nos últimos 20 minutos. Antes disso, até foi um jogo relativamente equilibrado. O Sporting vai abaixo é naquele momento em que o Coates e o Mateu se atrapalham um ao outro
e depois acabamos de marcar, acho que é o 2-0, se não me engano, e a partir daí é que foi festival que foi. Portanto, o início da época já foi há muito tempo. Foi Já foi há há. um ano. Foi há mais de um ano. O primeiro jogo de pré-época foi dia 10/7. Nós estamos dia 5/8. Portanto, foi há muito tempo. Acho que já ninguém se lembra disto e eu também não. Tivemos uma pré-época bastante boa. Ganhámos a International a Champions Cup, que nunca tinha acontecido, e apesar de ser um torneio de pré-época. Mas lá está, também ganhámos a ganhar sempre 1-0. Sim, foi um bocado à rasca, sim. Isso foi. E ganhamos aos Chivas 3-0, sim. E depois ali o Milan com 1-0 e... aconteceu. E as equipas mais fraquinhas do torneio, o Milan fica em eu também nunca quinto percebi lugar, bem acho esse torneio, porque não é todos que jogam contra todos, mas depois há um vencedor de todos. Eu nunca percebi bem a estrutura do torneio, mas pronto. Cada um faz 3 jogos e quem tiver os melhores Sim, resultados mas em 3 jogos ganha. não jogando todos contra todos, tipo, se uma equipa melhor tivesse apanhado as equipas que o Benfica apanhou, se calhar fazia melhores resultados, estás a ver? Exato. Porque nós ganhámos ao Milan, que faz quinto lugar na Série A, ganhámos 2-1 à Fiorentina, que ficou em 10º lugar na Série A, e o Chivas, já estou aqui a ver, está em 11º no Apertura e 5º no Clausura. Mas o Pronto. Clausura... Exato. Boa. Ou seja, não ganhamos propriamente as melhores equipas da prova, vá. Ou seja, mas pronto, o Benfica depois disso, tirando os jogos da Champions, até foi acumulando vitórias, nunca com exibições assim impressionantes, mas foi acumulando vitórias e pronto, quando se ganha ninguém é difícil criticar alguém, né? Sim, mas não sei, foi bom, é sempre melhor ganhar, eu não vou dizer isto, é sempre melhor ganhar do que perder, né? É daquelas uma lá para a liçada, mas começou bem, depois íamos todos lançados, o que é que acontece? Super taça contra o Sporting, 5-0, que parecia que estávamos loucos. O RDT fez uma cueca no jogador revelação da Premier League, e isto parecia que estava tudo lançado, porque fizemos um final de época excelente. Só podia ter sido melhor se tivéssemos tido um resultado melhor contra o Belenenses, que foi a única coisa que o Bruno Lage perdeu. E pronto, aqui o FaceRig também me está a falhar a cena do som, mas pronto, problemas técnicos eu depois olha, já está. Está. Dê-me só um segundo. Estou? Não? Eu estou a ouvir. Eu sei, é aqui no FaceRig. Dá-me só um segundo. Alô? Não? Dê-me só um segundo, desculpem. Ok. Pronto. Ok, já está. O que é que eu estava a dizer? Íamos todos lançados e parecia que isto ia correr às 1000 maravilhas, mas e é assim, mesmo tendo em conta a primeira volta, tirando aqui as exibições europeias, que até podemos sonhar um bocadinho. Eu vi aquele jogo do Leipzig em que o Pizzi marcou o gol na Luz com bastante... Eu por acaso não estive na Luz nesse dia, mas com bastante emoção. Aquilo parecia que ia dar qualquer coisinha. Mas fizemos a melhor primeira volta de sempre. Só perdemos aqui contra o Porto. De resto foram só vitórias. Era uma coisa que, mesmo com a pandemia, era uma coisa que nem... a pessoa que mais sabe disto, o melhor analista, que previa este desfecho, porque não foi só a pandemia, porque mesmo antes de entrarmos em confinamento, o Benfica já estava... Aquilo já não estava a correr nada bem, que até tínhamos passado para... Ali a partir do mês de janeiro, começas a ver uma quebra de rendimento grande, principalmente quando o Gabriel sai do 11 inicial. Mas porquê é que achas que isso aconteceu? Achas que foi só isso? Foi o Gabriel O Gabriel saiu por lesão, não é? Sim, por lesão. Pronto.
E o Gabriel é um dos jogadores mais importantes daquele sistema do Bruno Lage. Ao mesmo tempo, há ali uma altura em que o Rafa tem um bocadinho antes disso, o Rafa tem uma lesão, depois quando volta faz aqueles 2 gols ao Sporting, mas pouco depois, futebolisticamente, deixa de ser o jogador tão desequilibrante, tão desequilibrador como estava a ser. O Pizzi começa a ser um jogador mais de finalização e não parece tão envolvido nas jogadas. E pronto, ali o mês de janeiro é carregado basicamente pelo Tarapte, que é responsável ali por 2 ou 3 vitórias da nossa equipa, mas via-se que havia. Os finais não eram bons porque estávamos a sofrer mais golos do que nunca. Nós, em janeiro, sofremos 3. Sofremos 5 gols, não é assim tanto, mas começamos Sim, a sofrer mais gols. a nossa defesa era muito mauzinha e também estão aqui a dizer uns comentários e é verdade, os resultados iam escondendo as fragilidades da equipa. Nós também, como somos do Benfica, normalmente também não analisamos isto muito a frio e sem sentimento, e se calhar as pessoas que não são, se calhar conseguiriam analisar melhor. Mas o Benfica não encantava, mesmo para nós, jogava, eu ia ao estádio, mas eu não via as pessoas a serem de lá satisfeitas, como na época passada, porque o Benfica não é só... O que se pede ao Benfica não é só resultados, não é? O Benfica pede-se bastante mais que isso, pede-se bom... Além dos resultados e dos objetivos para ser campeão, pede-se bom futebol. E eu não sentia que as pessoas estivessem satisfeitas com isso, mesmo no estádio. E Na altura atribuíram muita culpa ao Weigl. Eu nunca achei que fosse pelo Weigl. Sabes que eu acho que a culpa não, eu acho que a culpa não é do Weigl, porque o Weigl já provou que consegue ser bom jogador do outro lado. Acho que o Weigl não se adaptou bem e se calhar bem, porque o futebol era mau, ao futebol que nós estávamos a praticar na altura e nunca conquistou realmente, nunca se encaixou bem naquele sistema, até porque eu acho que o sistema era mau. E se calhar é por isso. Eu acho que não foi tanto de causar mal-estar no grupo, mas acho que nunca se encaixou bem no sistema, porque o sistema era terrível. E acho que naquele sistema era um bocado difícil de funcionar. Eu acho que é difícil dizer que o sistema era terrível, porque o sistema teve numa volta num campeonato completo, ou seja, de janeiro a janeiro o sistema perdeu 2 jogos e empatou 1, ok, foi. Mas, ou seja, não era terrível, mas não estava a funcionar da mesma maneira que estava a funcionar no passado. Isso é verdade. Eu sinceramente, eu acho que a culpa não era do Weigl, nem acho que fosse do Tarapte, porque o problema não estava na primeira fase de construção, estava na segunda fase. Sim, exatamente. Na segunda fase do ataque. Estava no momento em que os jogadores que estão na construção passam a bola para os médios ofensivos e para os pontas e para os avançados e conseguem criar ali alguma coisa, a fase da criação. E era aí que o Benfica não estava a fazer nada de especial. O sistema do Benfica era sempre igual, e vê-se isto naqueles gráficos de passes que às vezes estão no Twitter. A construção começava sempre no Ruben. Sempre. Era rara a vez que não era o Ruben que passava a bola para a frente. Sim, na segunda fase da época. Na primeira fase ainda era o Ferro. O Ruben aparece mais a partir de dezembro, janeiro. Depois, tu das duas uma, ou quando entra o Tarapte tens um gajo que arrasta a bola desde o último terço do nosso meio campo para a frente e aí consegue quebrar uma linha, ou então fazias aquela merda dos passos para trás de que a bola não saía dali porque não conseguias quebrar aquela... Nós ofensivamente, esta época, os nossos 2 melhores marcadores é o Pizzi, que tem muitos penaltis, e é o Vinícius. E mesmo o Vinícius... Não tem tantos penaltis, atenção. Não tem? Eu também achava que tinha, mas não tem assim tantos penaltis. Ok, mas ainda assim, tens, dependente de 2 gajos, que um não é ponta de lança, que é o Pizzi, e tens o Vinícius que acaba com, se não me engano, 18 golos, que é pouquíssimo, e há muito tempo que isto não acontecia. Portanto, ofensivamente, o Benfica tem 5 golos de penalti, é menos de um terço. Também não era brilhante. Isso também se vê pelo campeonato, porque se vocês forem ao WhoScored, que tem lá os golos
Pá, é assim, o Porto acho que foi um justo campeão porque nós na segunda volta jogámos 0. Mas é o seguinte, o Porto andava a jogar com estratégia de equipa pequena, porque a dependência que se vocês forem ver os números, a dependência que o Porto tem de golos de bola parada, e não há mal nenhum em marcar golos de bola parada, mas é uma estratégia, se vocês forem comparar, de equipa pequena, porque o Porto tem, se nós contarmos com os penaltis, tem, eu penso que 50% ou quase 50% de golos de dependência de golos de bola parada. Eles marcavam mesmo muitos golos, só de livres e cantos. Eu penso que seja 40%, eu até posso ir verificar isso. Mas só equipas pequenas, só por exemplo o Santa Clara, só o Boa Vista, é que tem percentagens de dependência de bolas paradas semelhantes. É uma boa estratégia porque realmente funcionou e foram campeões assim, mas acho que era mais difícil perder este campeonato do que ganhá-lo se o Benfica tivesse tido 2 desses testes e tivesse sido uma equipa minimamente decente. Porque uma equipa que depende exclusivamente de bolas paradas, acho que não é preciso ser muito inteligente para roubar, coisa que nós claramente não fomos. E a culpa foi toda nossa. Não vou estar aqui a dizer que o Porto não foi um justo campeão, foi. Nós é que fomos incompetentes e demos aquilo de bandeja. Mas acho que foi muito mais de mérito do Benfica, porque nós com 2 dedos e com a vantagem que tínhamos dos 7 pontos não era preciso ser muito inteligente para ganhar isto, mas pronto. Exato, e fomos bons, estão aqui a dizer, nós fomos bons a 0 momentos do jogo, e é verdade, e o Porto foi bom a 1 e por isso é que ganhou, mas eu acho que o Benfica minimamente decente tinha ganho isto porque o Porto para mim jogou bola, e nós jogámos bola menos 1. Sim, mas pronto, além dos problemas nessa segunda fase de ataque, acho que o Benfica também, do nada, as equipas começaram a explorar as fragilidades defensivas do Benfica. E para mim, a maior fragilidade do Benfica, o Ferro foi um jogador que foi muito atacado por isto. Mais tarde, o Ferro saiu de 11 e nós continuamos a sofrer gols de bola parada. Mas para mim, a grande fragilidade defensiva do Benfica continua a ser aqueles cruzamentos de que o Vlaco Dimos não sai da baliza ou quando o guarda-redes não sai da baliza nem dentro da pequena área, num canto, as equipas vão cruzando as bolas vindo cada vez mais perto da baliza. E os cabeceamentos, mesmo que em 10 só consigam acertar um, como é tão perto da baliza, é difícil o guarda-redes conseguir defender e é difícil a bola não acabar de dar em gol. E à medida que o Benfica vai, se tu reparares, os gols que nós sofremos todos os cantos são todos em zonas que, se fosse o Ederson, ele tinha apanhado a bola de certeza. O Ederson é um jogador que sai muito da baliza. Nós temos 12 mais 27, nós temos 39% dos gols sofridos de bola parada, em que 12% desses são de penalti. Pronto. Que é muito. Sim, claro. E isso reflete bastante. Ficou um bocadinho mais evidente agora quando o Vlaco Dimos manda esta frangalhada na final da taça. Mas foi um problema que nós tivemos ao longo desta época, que foi o Vlaco Dimos não sai em cantos e ao não sair deixa a nossa defesa muito exposta. Se nós não tivermos o Van Dijk e o Koulibaly a defender no Benfica, nós vamos sempre sofrer golos de canto, e mesmo com esses dois, se calhar, sofríamos alguns golos de canto. Pá, certo, mas eu não acho que tenha sido por aí que... Os golos de canto são todos daí. É tudo cantos em que levamos com golos dentro da pequena área. Tá bem, mas tu ou tens à porta da pequena área. E isso tem que ser a zona do guarda-redes. Tens 7 golos sofridos de canto a época toda. 7? Sim, 7, está bem, mas foram 7 momentos importantes, foram agora na fase final da época. Tudo bem, eu não acho que tenha sido por aí, acho que pode ser melhorado, acho que numa equipa sem sérias dificuldades como nós tivemos, essas coisas não se sentem tanto, foi uma fragilidade, mas eu não acho que tenha sido por aí. Eu acho que foi principalmente falhámos principalmente na parte ofensiva. Eu não via um Benfica ofensivo como gostava de ver. E onde é que isto começa a falhar? Pá, eu não sei. É aqui no jogo do Porto,
principalmente, porque só tens vitórias até lá, tu apuras-te para a final da taça com o Famalicão aqui 3-2. Sim, mas tens aí o jogo do Aves, esse jogo até fui ao estádio com o nosso amigo Ricardo e tu Cola. também, estavas lá. O do Aves. O Aves Foi foi 4 ou quando? 5 jogos antes. 4 ou 5 jogos antes do Porto. Que já foi um jogo horrível. Ah, sim, certo. Ou seja, Certo. o mau futebol já estava aí. Ganhámos 2-1, Simplesmente sim. a partir do jogo com o Porto, as bolas deixaram de entrar e passaram a ir Certo. ao poste, à trave, e lá está, os golos de bola parada começaram a aparecer. Jorge Os Jesus golos vai sofridos ser. de bola parada começaram a aparecer. O Jorge Jesus vai ser entrevistado no próximo sábado em direto na BTV. Sim, só os candidatos a presidente é que não são entrevistados na BTV. Bem, pá, foi aqui no jogo do Porto que isto começou a. Perdemos 3-2 com o Porto, depois empatamos com o Famalicão, apuramos para a taça. Com o Braga foi o que foi, com o Braga do Ruben Amorim, depois uma derrota na Liga Europa com o Shakhtar. Pá, e a partir daqui isto foi terrível. Descambou tudo e nunca mais conseguimos recuperar. Para mim, o momento-chave da época é quando se despede um treinador e não se põe lá ninguém. Ainda Sim, com isso hipóteses de qualquer tem um coisa, porque o título. campeonato não estava perdido. O campeonato já estava mais ou menos perdido, mas a taça de Portugal estava claramente em jogo. Mas porquê, E a maneira porquê que tu despedes um treinador sem ter a opção de pôr lá alguém? Se ele tem sim, contrato e se sim. já lhe pagaste, tu estás a pagar um gajo para não trabalhar enquanto não vais lá pôr outro substituto. Se ainda fosse Ah, tipo o Lage vai-se embora e vem o Jesus imediatamente, pá, percebia. foi para calar os adeptos, mas é que não fez sentido nenhum Não fez também. Eu sentido também nenhum. Não fez e sentido. também há muita gente que diz que ninguém queria ir treinar ao Benfica naquelas condições, aquelas 6 ou 7 semanas que foram. Pá, não compro sinceramente esse argumento. Acho que não íamos arranjar um Guardiola para treinar ao Benfica, mas havia Epá, treinadores melhores até do o que o Porto arranjou o peseiro, depois também perdeu a Taça de Portugal, mas até o Porto arranjou o peseiro após treinar 3 meses, ou o que é que foi na altura. Epá, alguém havia de haver melhor que o Veríssimo. havia certeza treinadores disponíveis para treinar o Benfica durante 6 semanas e com a hipótese de ganhar a Taça de Portugal. Havia, não, a lista devia ser infindável. E melhores do que o Veríssimo. Epá, e pronto, essa parte é que não consigo mesmo todo entender como é que se abdica completamente de uma Taça de Portugal, como se fosse uma competição sem qualquer relevância. Mas pronto, é o que é. É que não tem ponto onde se lhe pegar a isso. It is what it is. Bem, depois a época acabou, ganhou aqui o Porto, também nesta época meio atípica, que nós nem sabíamos se ia acabar ou não, e depois todas as coisas que vieram a acontecer, depois do Aves, depois daquilo falir, e depois dizer que não ia ao jogo, e afinal o Portimonense desceu, mas afinal já não desce, e pá, não sei, tudo se passou, tudo e mais alguma coisa se passou este ano, e eu, pelo menos pessoalmente, estou muito feliz que isto finalmente tenha acabado e que vamos pelo menos começar do zero. Agora, o que aconteceu esta época, principalmente depois da Taça de Portugal, nós batemos no fundo como eu não sentia que nós batíamos desde o início dos anos 2000. Eu acho que esta época, tem tudo muito comparado com aquela época do Jesus que perdeu tudo. Epá, não é a mesma coisa, porque nós este ano desistimos de ganhar, nós este ano tentámos ir a tudo e perdemos tudo. Tudo bem, na altura aconteceu. Agora, este ano nós abdicámos de tudo, tínhamos uma vantagem que bastante considerável, tínhamos uma Taça de Portugal, abdicámos da Taça de Portugal. Este ano isto aconteceu por má gestão, e isso vê-se porque agora, antes havia um ciclo, há 3 meses havia um ciclo e agora há outro. Porquê? Porque há uma pessoa desesperada para tentar salvar a pele no meio disto tudo e ver se faltam o quê? 2 meses, 3 meses até outubro? 3 meses. Que isto vá ao sítio. Esta época é fruto de má gestão. E eu disse no dia no Twitter, eu acho que se quem planeou isto gostasse mais do Benfica, gostasse, como é que era? Se gostasse mais do poder se não gostasse mais do poder do que do Benfica, demitia-se imediatamente. Porque isto só mostra que uma pessoa que faz este trabalho e que não põe sequer o lugar à disposição dos sócios, para mim
Pá, é chocante, porque todos nós vimos o que é que aconteceu esta época. Esta época foi fruto de má gestão. Mais uma vez, não era preciso 2 dedos de testa para ganhar esta época ao Porto. O Porto não jogou bola. Nós jogámos ainda menos que isso. Não era preciso muito futebol para ganhar esta época e nós mesmo assim perdemos-la. Portanto, isto é fruto de incompetência. Nós estamos a voltar ao tempo do Kike Flores e a recuar. Não estamos a avançar. Se estivéssemos a avançar, estávamos bem, mas acho que é do Kike para trás, mais para os anos de 2000. Pá, e custou-me, pá, principalmente na época, juro-te, mesmo a Taça de Portugal custou-me mesmo tudo. Ainda tive, desde sábado, tive mesmo mal disposto. Eu passei mesmo mal porque, pá, porque isto tem que mudar. Porque se isto continuar assim, eu não sei. A época já tipo dei de barato, né? Tipo, o Benfica perdeu, já nem estava a ligar muito mesmo para não me chatear. É pá, mas a taça custou-me mesmo, pá. É que foi. Estavas a jogar contra 10, sofres 2 golos de Manafá. É pá. Foi tudo humilhante, pá. Foi tudo humilhante. Custou-me mesmo como há muito tempo do Mbemba. Desculpa, o Manafá foi o teu tweet do Cebolinha. Custou-me mesmo, pá. Foi mesmo humilhante, pá. Senti-me mesmo humilhado e isso custou-me mesmo Agora na imagina pele. eu que fui passar o fim de semana com o nosso amigo da Sertã Isso também foi e bem os, jogado, puto. e os amigos dele. Também foi bem Estavam jogado ir aí com Andrades ver este jogo. Eu pelo menos só vi com um lagarto e que também não piou muito porque a época também não lhe correu de coisa, também não podia falar muito. Mas pronto, pá, é o que é. Um gajo não pode ganhar sempre, né? É o que os Epá, nossos avós dizem. não, isso não Um gajo não é. pode ganhar sempre. Que é Isso para mim, aquela, não é assim. Tens que pelo menos, aquela pá, frase que o, qualquer, que- o que mais deixa me, qualquer um. o que mais me custou não foi, mais uma vez, não foi ter perdido. Eu senti-me humilhado. Isso para mim é a pior sensação de. Acho que foi mesmo humilhante. Depois do que foi, da vantagem que foi, perdeste o campeonato e depois perdeste a taça de Portugal como perdeste. Pá, foi humilhante e acho que isso é o pior sentimento. E uma pessoa sentir-se impotente, estás a ver? Porque naquele momento tu não Não, consegues fazer nada, não consegues alterar nada, é humilhado e impotente, pá, que foi horrível. Eu senti mesmo mal, como já não me sentia há um tempo com o futebol. Mas pronto, o que é que acontece? O Benfica vai buscar o Jesus na sequência disto. Na minha opinião, não foi por ser. Até pode ser, ok? Até pode ser que o Jesus seja o melhor treinador para o Benfica. Não acho, no entanto, que tenha sido essa a razão pela qual o Benfica e o Vieira tenham ido buscar o Jesus. Eu então, acho qual é? eu acho que o Vieira não está a concorrer só a umas eleições, não está só a concorrer a presidente do Benfica. Eu acho que ele está desesperado e a tentar salvar a pele e a agarrar-se ao poder. Acho que é mais do que uma questão de presidência, acho que é uma questão pessoal de se tentar agarrar àquilo. Acho que foi uma medida desesperada e acho que foi uma medida eleitoralista porque acho que era a única jogada que lhe poderia valer votos. E acho que foi por essa a razão, independentemente de ser o melhor treinador ou não, até podia ser, não acho que tenha sido essa a razão pela qual ele foi escolhido. Eu E. acho. Eu acho que lá está. Eu também não morro de amores do Jesus, mas a verdade é, se tu analisares as opções que havia, não. Certo, Porque lá está, certo, o certo. Varandas nesse aspecto mostrou alguma inteligência quando foi buscar É, o mais ou Ruben menos porque Amorim. depois os resultados não foram os melhores, não é? O Ruben Amorim lixou o trabalho do Ruben Amorim. Está bem, mas o Ruben Amorim está a jogar com jogadores que antes só tinham jogado no Sub-23. Metade da equipa só tinha jogado no Sub-23. Uma Sim, a equipa foi muito mal construída. quantidade de experiência daquela equipa é Sim, enorme. sim, é verdade. Mas, e lá está, a formação do Sporting não é equiparável à formação do Benfica neste momento. Se o Ruben Amorim tem vindo para o Benfica, os jogadores que o Ruben Amorim iria automaticamente promover eram jogadores melhores e mais evoluídos do que aqueles do Sporting. Aqueles jogadores é tudo Tomás Tavares para baixo. Mas
E pronto, se tu analisares nesse aspecto, não havia muitas opções melhores. Os nomes que falavam, o Unai Emery, esses nomes certo. todos, não, ao pé do Jesus, nem vale a pena comparar. O Jesus, eu acho que realmente, neste Benfica que está neste momento, o Jesus é o único treinador viável. Porquê? Porque é o único treinador que o Vieira consegue escolher que lhe bate o pé e que lhe diz coisas. Nesse sentido, eu acho que o Jesus é o melhor treinador para este Benfica. Porque, como se viu com os outros dois, que não faziam exigências absolutamente nenhumas, nem pediam nada, o Benfica acabou por ficar como ficou. Portanto, acho que neste Benfica que está montado neste momento, o Jesus é o único treinador que resulta. Neste Benfica. Não sei se é o melhor no Benfica em geral e com outras pessoas à frente. Mas, lá está, eu acho que foi uma medida desesperada e eleitoralista e não uma medida desportiva. O Pochettino nunca viria para o Benfica. É o que eu acho. Sim, o Pochettino também seria uma... Não, aliás, o gajo que eu mais gostava foi... Nem sei se tentaram, foi o gajo do Leipzig. Como é que o gajo se chama? O Nagelsmann. Sim. Nem de sonhos, meu. Esse gajo é que eu curtia, bem. Está bem, mas o Nagelsmann nunca sairia Eu sei, do Leipzig mas para o Benfica. pronto. Independentemente disso, e outra coisa que, pronto, que andava toda a gente quando foi anunciado, não foi anunciado, mas quando se disse que o Jesus vinha para o Benfica. É assim, há mais razões para não querer o Jesus no Benfica do que só ele foi para o Sporting. A mim, pessoalmente, na altura que o Jesus saiu, já estava farto do Jesus e não senti nenhuma coisa dessa traição do Jesus ter ido para o Sporting. Eu para mim era-me indiferente porque eu já na altura não queria o Jesus no Benfica, porque já na altura não conseguia com ele. Há mais razões para não querer o Jesus no Benfica do que só ele ter ido para o Sporting e terem-se ter sentido traídos, não era por isso. Agora, a partir do momento que o Jesus é treinador do Benfica, eu não vou continuar. Acho que acima de tudo sou pragmático e não vou continuar a embicar no homem a dizer não gosto deste gajo, não gosto deste gajo. Não gosto do gajo, não vejo as conferências de imprensa. Agora, acima do Jesus está o Benfica, isso é treinador, isso tem contrato assinado, olha, é o que é. É o que é e é o que vai ser. Acho que não vale a pena. Sim, mas não vale a pena continuar a embicar com o homem. É o treinador e vamos tentar fazer o melhor que conseguimos com ele. Eu sei do desrespeito e depois de tudo o que se passou, mas a mim nem foi dessa parte. Eu já na altura não achava que a questão do Bernardo Silva gostou muito e do Cancelo na formação na altura. E achava que o Benfica já estava saturado. Uma coisa que eu achei sempre do Jesus, coisa que não aconteceu agora com o Flamengo, é que ele nunca soube sair. Por exemplo, se ele no Benfica tem saído para, mesmo que seja para a Espanha, para um Valência ou uma coisa assim, o Jorge Jesus ainda hoje, por toda a gente, mesmo aquela gente que o odeia hoje por ter ido para o Sporting, era a maior lenda do clube. Era um gajo que sabia sair, saía com saudade. Isto eu acho que é uma coisa que o Guardiola faz bastante bem, que é, ele sai, mas sai numa altura em que os adeptos sentem sempre saudade. Isso aconteceu no Barcelona e aconteceu no Bayern. Ficam sempre com aquela saudade e com a memória positiva. E acho que o Benfica isso não aconteceu, principalmente porque foi para o Sporting. E acho que na altura já ele não soube sair. Depois daquela época do Roberto, eu tinha várias coisas contra os Jesus, ainda hoje tenho, mas não os vou meter aqui no meio. Mas, independentemente disso, pronto, vamos tentar. Acho que uma coisa positiva, e também que tu disseste, é se calhar nós não conseguiríamos um gajo da qualidade e com o currículo que já tem do Everton se não tivesse cá o Jesus, não é? Sim, isso já é. Eu acho que o Everton é claramente efeito de Jorge Jesus. O Everton é aquele jogador que eu veria o AC Milan ir buscar para criar uma equipa à volta dele, um gigante adormecido, precisando de um jogador que seja o chamado franchise player no basquetebol, mas no futebol é o jogador referência da equipa. E o Everton é esse jogador, é provável, é 1% dos melhores jogadores a driblar adversários. É um jogador muito rápido, é um jogador capaz de rematar com os dois pés. Não é um jogador normal para o nosso campeonato.
eu ainda nem acredito bem, ele também ainda não está fechado. Já disseram Mas que ele não joga no próximo jogo do Grêmio porque o Benfica é hoje à decidiu não noite, é jogar. hoje à Pronto. noite. Eu Dizem vou que ele não vai ficar jogar. até à uma da manhã para ver o 11 do Grêmio, ver se ele... Porque é um jogador soberbo, é um jogador que, se eles têm vendido o ano passado, no final da Copa América, que era quando, claramente quando eles deviam ter vendido, teria custado no mínimo dos mínimos uns 50, 60 milhões de euros, porque é um jogador dessa qualidade, mas não, mas aparentemente não venderam e agora está em vias de sair por 20 milhões, assim um bocado caído no colo do Benfica. Acho que é um jogador. Eu acho que as pessoas nem sequer têm bem noção do que é o Everton a fintar 3, 4 adversários em 10 segundos. E é isso que vai acontecer para o ano em jogos contra o Porto. Ainda por cima o Porto joga com o Manafá na direita. Não, acho que era uma contratação incrível para o Benfica. Espero que se concretize isso. Lá está aí feito Jorge Jesus, que tem a fama, a popularidade toda que ele tem no Brasil. Eu também achava que era. Eu achava sempre que ele ia ter sucesso no Brasil, mas o sucesso que ele tem, para se ter noção, ele ganhou mais títulos do que perdeu jogos. E isso não é nada fácil, mesmo que ele tenha, mesmo que digam que ele tinha uma equipa que jogava sozinho. Vamos ver como é que o Dominic Camarneck agora faz. Sabes que eu acho que há uma coisa sobre que eu me apercebi quando o Jesus estava lá e quando começaram a dizer que ele era uma porcaria, que nunca tinha ganho nada. Eu acho que os brasileiros, sobre o campeonato brasileiro, não sobre os jogadores, acho que são demasiado iludidos. É assim, eu estive a ver estatisticamente, pá, nas ligas de topo, neste momento, eu acho que não há nenhum treinador brasileiro. O treinador brasileiro é nas ligas de topo europeias. Eu acho que o futebol Sim, sim. brasileiro está estagnado há demasiado tempo e isso vê-se principalmente porque eles não exportam, eles exportam jogadores para cá, no entanto não exportam treinadores para cá. Eu acho que a escola brasileira de treinadores, eles estão demasiado iludidos, porque tu ias ao campeonato brasileiro, ano passado havia 2 treinadores que não eram brasileiros, que era o Jesus e era o Sampaoli. Tudo o resto era treinadores brasileiros. E eu acho que como eles estão tão fechados no mundo deles, eles não percebem que pararam no tempo. E acho que a maior evidência disso é que eles não exportam. Ninguém vai buscar na Europa, ninguém vai buscar treinadores ao Brasil. E acho que estão demasiado iludidos que o futebol deles é bom, que não admitindo que o futebol deles estagnou e que pessoas de fora só fazem bem para lhes fazer evoluir o futebol, acho que vão estagnar ainda mais se não admitirem isso. E acho que o que eu vi o ano passado não foi isso. Foi que, principalmente quando o Jesus entrou, que Eles valorizam imenso o facto do campeonato deles ser muito equilibrado e uma equipa que esteja em 15º no ano a seguir pode ser campeã. Eles valorizam bastante isso, mas pronto, é como dizes, não, taticamente estão muito atrás daquilo que se faz na Europa. porque imagina, se um treinador, se alguém gostasse de alguma equipa europeia, gostasse de um treinador de lá, ia-o buscar, como vão buscar os jogadores. Só que não há treinadores a virem para cá para ligas de topo, nem na francesa. Acho que o último treinador que houve em ligas de topo foi no Lyon, que já não me lembro do nome dele, mas era um brasileiro que depois acabou por ser despedido. E antes disso também não houve assim tantos. E portanto acho que isso é a maior evidência. Acho que só fazia bem ao campeonato entrarem pessoas novas e perceberem que o futebol deles estagnou. E acho que com isto do Jesus seria... Pá, eu espero que tenha sido um abre-olhos. Exatamente. Foi o Silvinho. Espero que tenha sido um abre-olhos que se calhar um gajo taticamente mais evoluído que venha cá da Europa, certo que teve a equipa certa, mas com as ferramentas certas consegue chegar lá e ganhar aquilo tudo. Pá, que é claramente... O que ele fez foi incrível, é ganhar mais títulos do que perder jogos em Sim. um ano no Brasil, num campeonato, num país tão... Mas nunca teve realmente competição. Mesmo dentro do, Brasil, do Brasileirão, nunca teve realmente competição dos outros. O único jogo que ele teve ali mais tramido foi aquela acho que é os quartos finais ou os oitavos finais com o Emelec, em que ele se viu à rasca, que ele no final até disse eu não sabia, não sei fazer o sotaque dos dois, mas ele diz assim qualquer coisa que eu não sabia eu achava que os adeptos brasileiros preferiam o Brasileirão e não o Libertadores, mas já percebi que eles valorizam mais a Libertadores do que o Brasil.
o Brasileirão. E por isso eu vou ganhar os dois. É o seguinte, coisa a ver com o gajo disse. estão aqui a perguntar, estavam a... podemos achar que o Jesus aqui vai passear. É o seguinte, eu acho, isto pode ser uma previsão que depois me vão cobrar, porque isto fica gravado, acho que com as dificuldades que o Porto está a ter, e que vai ter a reforçar-se neste verão, com o que se fala que vem aí para o Benfica, com um treinador decente como é o Jesus, eu acho, e acho que como obrigação, o Benfica tem a obrigação de ganhar tudo internamente. Não só porque pelo investimento que está a fazer, mas pela qualidade que os outros vão ter, porque o Sporting o Braga este ano vai ficar muito melhor que o Sporting, pelo que já se anda a falar aí. E, portanto, acho que o Benfica tem obrigação de passear. Acho que espero eu que o único grande rival do Benfica este ano seja o Braga, porque é quem está a fazer por isso. Porque o Porto, e era aquilo que tu dizias das dificuldades, só ficaram falidos depois se não forem à Champions e não sei o quê. Mas o Porto vai ter que vender bons jogadores e não tem muito dinheiro para se reforçar. Portanto, o que eu tenho visto aí é que o Porto aparentemente vai vender aos putos. Também é bom, porque significa que estão a vender jogadores que poderiam vender mais tarde por valores muito maiores. Sim. Mas acho que até já se fala que o Alex Telles afinal não vai sair do Porto. De qualquer maneira, com aquilo tudo que o Benfica está a contratar, o Porto não deixa de ser uma equipa onde o Otavinho neste momento é considerado um dos melhores jogadores do Porto. E o Mbemba e o Manafá, meu. Não, o Manafá não é considerado um dos melhores jogadores do Porto. Mas os gajos fez uma boa segunda parte. Mas uma equipa que joga com estes gajos. Sim, joga, mas nós não estamos a falar disso. Eu estou a dizer que o Otávio é considerado um dos melhores jogadores do Porto, que é absolutamente ridículo. É um jogador que se calhar no Braga era um bom jogador, no Porto não é. Tu perdes o campeonato para estes gajos. Se o Porto contratar isto tudo, eu acho que até é bom que o Porto venda os miúdos todos, porque eram jogadores que poderiam evoluir, talvez não nas mãos do Sérgio Conceição, mas podiam evoluir no treinador que viesse a seguir. E depois é outra. O Sérgio Conceição é um treinador muito medianinho e tem 2 campeonatos ganhos ao Benfica nos últimos 3 anos. E não tem, por pouco não tem 3. O Sérgio Conceição, não venham com medo, o Sérgio Conceição é um treinador muito medianinho. Tem ali uma estratégia ou duas que resulta, mas não venham dizer que é um bom treinador. Não é. É melhor do que os que o Benfica tem tido, claramente. Mas não é um bom treinador em termos absolutos, não é? Eu não acho que ele seja melhor que o Bruno Lage, mas pronto. Mas vamos ver o que é que acontece. Eu acho que o facto do Porto ter conseguido o adiamento do empréstimo obrigacionista minimizou-lhe um bocadinho os problemas de caixas que eles tinham. Eles ainda assim que têm que continuar a arranjar uma maneira de tapar os buracos todos que têm, e nomeadamente neste ano têm muitas dívidas por liquidar até ao final do ano. Mas ao que eu tenho lido, eles vão procurar vender os miúdos todos. E vamos ver o que é que acontece dali. Acho que o Alex Telles e o Corona são os 2 melhores jogadores do Porto. Acho que são os únicos 2 jogadores do Porto que eu gostava de ter no Benfica. E possivelmente parece que se calhar nenhum deles sai, se calhar só sai um. Saírem os 2 também era bom, porque saem no mercado desvalorizado. Mas também, se não saírem, também não. Também, com aquilo que o Benfica está a fazer, não vai ser por aí. Se o Benfica tiver uma frente de ataque com Cavani, Waldschmidt, o Everton e Pedrinho, e Pizzi e Rafa, acho que não é o Alex Telles. Outra exigência que eu faço ao Jesus. Nós, se temos o objetivo de ter a hegemonia em Portugal, um dos primeiros passos tem de ser virar o nosso recorde contra o Porto. Nós temos que começar a ser normal nós ganharmos ao Porto. O recorde do Jesus contra o Porto, tal como todos os treinadores pelo menos dos anos 2000 até aqui, é péssimo.
O Jesus tem mais derrotas contra o Porto que vitórias, como têm quase todos os treinadores até aqui. Mas se nós nos O propormos... Jesus também apanhou o Rames, apanhou... Sim, tudo bem. Mas o recorde dele é tão mau, ou se calhar melhor, como todos os outros treinadores. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar do recorde do Benfica que eu conheço, porque eu também não sou assim tão velho, contra o Porto, que sempre foi terrível. Nós temos que começar a mudar esta tendência. E tem que ser uma das prioridades. Tu não podes querer hegemonia em Portugal, mesmo que ganhes os títulos, se vais com medo para o Porto e se já sabes que aquele jogo vais perder. Isto tem que mudar. Tem que mudar isto. Porque nós mesmo com por cima, às vezes vamos jogar com o Porto e lá temos um medinho e eles ganham 1-0. Tem que ser normal nós ganhamos ao Porto, como é normal nós ganhamos ao Sporting. Tem que começar isto a acontecer. Porque senão não podes dizer que te propões a ter hegemonia em Portugal. Se depois ganhas os títulos, mas depois vais cheio de medo contra o Porto. Isso só quer dizer que ganhas porque o Porto depois perde outros jogos que tu não ganhas. Tens que ir e nós temos que começar, começar a ser normal nós ganhamos ao Porto. E neste momento não é porque há muito tempo que não é. E isso já está meio instituído e isto tem que mudar. Tem que mudar. E chateia-me, pá. Isso de hegemonia também é um bocado de conversa de jornais. Mas... chateia-me. Importa é ganhar os títulos, pá. Eu sei, mas esta coisa do Benfica perto contra o Porto, que já parece que é tradição, não me cabe. Não me cabe na cabeça e isto tem que mudar. E nem percebo porque é que isso está instituído. Mais coisas. De reforços, a novela Cavani ainda não acabou. A novela do Cebolinha parece mais bem, do Everton parece mais bem encaminhada, mas também ainda não acabou. Hoje foi anunciado mais um gajo que uns dizem que é cepo, outros dizem que é bom, outros dizem que é... não sei, nem eu sei, tu é que sabes, escreveste hoje sobre ele. Um gajo lateral direito. Sobre o Cavani, eu percebo o entusiasmo. O Cavani é sem dúvida um dos 5 melhores pontas de lança dos últimos 10 anos. Mas lá está, é um dos 5 melhores pontas de lança dos últimos 10 anos nos últimos 10 anos. Não sabemos como é que vai ser nos próximos 3 anos, 4 anos. Eu pessoalmente estou muito mais entusiasmado com a possibilidade de ver o Cebolinha, que é um nome terrível. Eu sei, eu também não gosto. E acho que se ele chegar cá não vai ser Cebolinha. Acho que tal como o André Balada e o Gabigol vão arranjar outra. Pá, desculpa lá, o Jesus era um gajo que chamava Tiago Bebé. Portanto o gajo não vai ser Cebolinha. Não é? Mas o Jesus esteve no Brasil, não sei. Mas o Cavani é um jogador que me assusta um bocado mais. É verdade que ele tem um historial de lesões um bocadinho grande nos últimos 2 anos. As lesões, há uma lesão na anca, mas o resto é quase tudo lesões musculares. Normalmente lesões musculares não são tão perigosas, mas lá está, já são 33 anos. Depende, o Ibrahimovic andei para as curvas a jogar com e já teve também lesões bastante graves, o Ibrahimovic. Mas tem outro tipo de preparação física também. Mas já tem 38 anos, vai fazer 39 agora no final deste ano. Este ano só tem 33. Eu espero que... Eu compreendo o entusiasmo. Eu também tenho muito entusiasmo para ter um jogador como o Cavani, mas espero que haja algum rigor quando for o momento de assinar, quando for o momento de fazer os testes médicos, e que esse rigor seja superior ao entusiasmo e à parte à parte mediática e até eleitoral, trazer um jogador como o Cavani. É só a única coisa que eu espero, porque lá está, é um excelente avançado, dos 5 melhores avançados dos últimos 10 anos, mas que o historial de lesões assusta-me um pouco. E o Ruben Semedo, o que é que achas? O Ruben Semedo é outro jogador que eu também percebo porque é que é tão pouco popular, particularmente em Portugal. Um gajo que raptou, já nem lembro bem da história, mas raptou um tipo qualquer em Espanha, não foi? Sim, acho que não foi só isso, ele tem algum historial de criminalidade. Pois, mas lá está, alguma vez ele tem que aprender com os erros. Eu vi jogos do Olympiacos este ano, vi vários jogos do Olympiacos este ano, e é um jogador que fisicamente
A nível, não há muitos jogadores daquele tamanho a jogar com os pés como ele. Acho que ele no Olympiacos joga mais do lado direito, não sei bem como é que vai fazer isso, que o Ruben Dias também joga mais do lado direito, mas o Ruben Semedo é um jogador, se for para o banco, extraordinário, que é um central extraordinário para estar no nosso banco. Se for para titular, também acho que é um bom central para estar titular. Ele este ano esteve na Champions, no Olympiacos, com o Olympiacos. O Olympiacos até fez uma Champions engraçadinha, num grupo difícil. E ele esteve lá e esteve bem. Acho que é um central que eu percebo que não cria o mesmo entusiasmo que o Cavani, mas o que importa é o que eles jogam. E o Ruben Semedo ainda é novo, tem 25 anos, 26, e é um jogador que pode ser o central do Benfica para 6 anos, se calhar até mais. E é um bom rendimento, porque ele fisicamente é mesmo muito forte e está muito grosso, está muito agressivo e tem pezinhos. Acho que é um ótimo central para o Benfica ter. Era um jogador que eu gostava bastante de ter. Aliás, daqueles centrais todos que o Benfica tem sido apontado, já foram uns quantos: o Cabrera, o Coche, o Lucas Veríssimo. O único jogador que eu também tenho algum entusiasmo para ver no Benfica é o Coche, mas o Coche é mais na vertente ofensiva do jogo, na parte ofensiva dos defesas centrais, que é um jogador que na fase de construção tem outra qualidade com a bola nos pés. O Coche é um jogador que até joga a médio centro no Friburgo. É um jogador que tem, com a bola nos pés, é bastante bom. Mas a nível defensivo, não há nenhum jogador ali, nessa lista de jogadores, ao nível do Ruben Semedo. Acho que era um grande defesa central que o Benfica podia buscar. E o Walt Schmidt, achas que vem ou achas que o Jesus não consegue dizer o nome dele e portanto é inviável? A questão também começa a ser, para mim começa a ser essa, é que se tu vês o Cavani e só para custar 30 milhões de euros, vemos entre salários e prémios de assinatura, vejo o Cebolinha, também é coisa para custar uns 30 ou 40 milhões de euros, entre aquilo que tens de pagar ao Grêmio e etc. E começas a perguntar de onde é que este dinheiro vem todo, porque além de gostar muito do Benfica, um gajo também sabe como é que está as contas financeiras do Benfica. E o Benfica não está mal, até o final do ano vai receber mais dinheiro do que tem que pagar, mas também não tem assim tanto dinheiro para andar a fazer estas contratações todas, particularmente neste ano e no próximo ano, em que não sabemos como é que vai ser as receitas de bilheteira. E daí eu já estranho o Benfica estar associado a tantos jogadores com um nome tão forte. Mas o Walt Schmidt é outro jogador que no sistema do Porque Jorge assim, Jesus... imagina, nós sempre falámos de... Sempre tivemos a coisa, até antes do Weigl, que até no verão passado do Benfica de substituir o Félix, o segundo avançado, falou-se de tudo. E dos jogadores todos, com o dinheiro do Félix, falou-se do Walt Schmidt, falou-se do Coche, falou-se do gajo que depois foi para o Lyon, como é que ele se chama? O Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, falou-se de tudo. E parece que antes não havia dinheiro para nada, nem para um deles, e agora há para todos. Que é uma mudança de paradigma que eu não consigo compreender como é que tu passas de isto não entra ninguém para venham todos. Está aqui o Caceteiro, acho que é isso, não é? Sim. Mas com Caceteiro não é. Já não sei como é que se escreve, acho que é com C, mas ok. Está aqui o Caceteiro a dizer que se entrarmos na Champions são 40 milhões, mas os 40 milhões que o Benfica poderia receber a entrar na Champions seriam 40 milhões que seriam utilizados para pagar os salários dos jogadores. O Benfica tem lucro operacional, mas não tem lucro operacional para utilizar esses 40 milhões em reforços. Esses 40 milhões normalmente são utilizados para pagar salários. Mas o Walt Schmidt é outro jogador que também gostava de ver no Benfica, mas no caso do Walt Schmidt também dizem que está muito perto de estar assinado pelo Benfica. É um jogador que eu vejo espaço nele na equipa, mas depois olho para o Pizzi, olho para o Rafa, que são dois jogadores que este ano não impressionaram, mas que são bons jogadores. Já nem vou falar dos miúdos da formação, do Gonçalo Ramos.
E depois pergunto onde é que esta malta vai jogar toda, porque vem Pedrinho, vem o Everton, vamos ter provavelmente o melhor jogador dos últimos 5 anos do Benfica no banco, que é o Pizzi. O Pizzi é dos melhores jogadores nos últimos 5 anos do Benfica, pelo menos. Vai estar no banco, ou vai jogar a médio centro e ficamos com o Tarap no banco e o Gabriel no banco. Acho que é ótimo haver esta competição por estes lugares todos, mas a certa altura tu pensas se é a coisa mais correta a nível do ponto de vista financeiro para fazer. Ok, Sim, o Jonas é sem dúvida o melhor jogador dos últimos 5 anos, tens razão, desculpa. E fazendo a ponte para outro tema, para as eleições, achas possível, de acordo que toda... Não, deixa-me só falar sobre o Gilberto primeiro, que não disse nada sobre o Gilberto. Diz. O Gilberto eu acho que o Gilberto... Primeiro temos de ter a noção que o Jesus jogou contra o Gilberto. Ele jogou contra o Fluminense 6 ou 7 vezes, mas jogou contra o Gilberto. O Gilberto é titular 5 vezes. Os últimos 3 jogos do Jesus foram contra o Gilberto é titular e o Gilberto marcou um gol até de cabeça. Não é aquela coisa que interessa que um jogador marca golos de cabeça. É um lateral que me parece que defensivamente não é o gajo mais certinho, ou seja, é assim um bocado ao género do Grimaldo. É um jogador que me parece que pode encaixar bastante bem numa equipa que tem o talento todo que o Benfica vai ter. Se vamos jogar com Pedrinho e Cebolinha e Rafa e eventualmente o Val Schmidt, ter o Gilberto vai acabar por ter um bocadinho mais espaço do que normalmente teria, porque as atenções vão estar nesses jogadores todos, e o Gilberto é um jogador que encaixa bem no sistema, parece que encaixa bem no sistema de Jesus e parece que encaixa bem num plantel tão recheado como se prevê que o Benfica venha a ter. E é um jogador que tem outras duas coisas que são boas. É um jogador barato, ao que se fala são 3 milhões de euros, não é muito para o Benfica, e o que ajuda. E é um jogador que como também é um jogador que pode ser um penso rápido, o que para mim significa que a médio prazo podemos voltar a apostar no Tomás Tavares ou no João Ferreira ou no Filipe Cruz, que é o outro lateral direito dos Júniores. Podemos apostar num desses jogadores, visto que o Gilberto é um investimento curto e que provavelmente será fácil arranjar uma colocação na altura. E nesse aspecto até consigo compreender porque é que não levamos um bocadinho a barra na lateral direita, é porque a aposta continua a ser o Tomás Tavares, e eu compreendo que a aposta continua a ser o Tomás Tavares, porque é um bom jogador, mas não está claramente não está preparado para estar já na equipa principal do Benfica. Muito bem. E fazendo a ponte para... apontar há bocado, mas fazendo as eleições. Uma pergunta sincera. Achas possível, com a democracia quebrada que o Benfica tem neste momento, porque eu não acho que seja uma real democracia que o Benfica tem neste momento, achas possível que o Vieira não ganhe? Epá, eu vou ser sincero, o meu pai é um grande adepto do Vieira e eu apostei com o meu pai que o Vieira não ganhava, por isso. Mas achas possível isso acontecer? Eu acho que é, senão não tinha apostado. Mas de acordo com todas as limitações que existem no processo democrático do Benfica. Mas repara numa coisa, quais são essas limitações? Primeiro tens a coisa que o Rui Gomes da Silva está sempre a insistir, e bem, e que no outro dia se viu, que o Benfica diz que o sistema eleitoral eletrónico é vigiado ou auditado pelo CNE, e o CNE veio mentir. Desde 2006 que o CNE não tem nada. Sim. Não há possibilidade absolutamente nenhuma de haver recontagem de votos, portanto tens de confiar. Mesmo confiando, dando barato. Depois tens a cena dos votos das casas, que nunca ninguém percebeu qual é o real peso disso. Depois tens a coisa de ser, não sei se vão fazer este ano, mas as eleições à sexta-feira, uma hora que não lembra a ninguém. Que agora já dá para votar nas casas, para presidente dá, para os orçamentos é que não. Mas é sempre uma hora que não lembra a ninguém. Até ao Sporting é ao domingo à tarde. São sempre. Sim, mas as eleições costumam ser durante um dia. Sim, mas imagina. Mas não é como a Assembleia Geral, é que foi só à tarde. E também
não faria sentido ser o dia todo, acho eu. Mas, Pá, das eleições acho que é. Das eleições. é um dia. Do orçamento acho que é ridículo. Mas porquê à sexta-feira? Se não houver jogo nesse fim de semana? Porque não ao fim de semana que tu tens a certeza que as pessoas estão livres? Ou que a maior parte das pessoas está livre? Porque não? Não, essa parte já não sei, mas também acho que não acho que seja por aí. Pá, mas sexta-feira é um dia de trabalho para a maior parte das pessoas. E acho que faz muito mais sentido ser ao fim de semana, dado que tu sabes que há muito mais pessoas livres ao fim de semana do que há à sexta-feira. E acho que isso prejudica o processo, pá. E acho que há vários entraves, até há a cena dos patamares de voto, que é, no Benfica é maior do que em qualquer clube que eu conheça, de saltar de 10 votos para 25 para 50, é mais do que em qualquer clube do que eu conheço. Isso sem dúvida. Mas repara numa coisa, no caso da Assembleia Geral, as Assembleias Gerais são sempre à sexta-feira Certo. e são sempre à noite. E só dá sempre para votar no Estádio da Luz, ou seja, não foi uma coisa que eles fizeram agora em que não dava para votar nas casas do Benfica, isso é sempre assim. Mas no caso das eleições, é verdade que o salto, os patamares entre sócios é grande, mas a contestação que eu vejo ao Jesus e que já se vê, nós vemos aquele movimento servir o Benfica, que eles não são sócios de 20 anos naquele movimento. É um movimento de benfiquistas e a sua maioria com mais de 50 anos. Ou seja, a contestação ao Vieira já não está nas camadas jovens, já está na parte mais velha e nós também vemos, se analisarmos Sim, e a lista do Noronha Lopes também é só o pessoal com 50 votos, não é? E se formos ver a lista, não é a lista, os resultados dessa Assembleia Geral, o Vieira, o único sítio onde ele ganha nos votos de 50 anos, numa Assembleia Geral teve 1000 votantes, o que é que foi? Não é significativo. E ganhou por poucos, mas não é significativo. Eu acho que a contestação ao Vieira está cada vez maior. Acho que se o Benfica tem o azar de apanhar uma equipa puxadinha na Champions League, na qualificação da Champions League, e não vai à Champions League, então aí é que o Vieira não ganha de certeza. Mas acho que neste momento não me parece que se quer. E também sobre a questão do debate, que é algo que faz-me impressão. Sim, mais isso. Sim, mais isso. Sobre a questão do debate, eu acho que hoje em dia já há tantas alternativas para os candidatos que, se o Benfica não tiver debate, ou pelo menos uma entrevista no Porto, nas eleições do Porto, houve uma entrevista a todos os candidatos. Sim. Se não tiver pelo menos uma entrevista, já há tantas alternativas. Quem tiver minimamente indeciso ou interessado em saber, arranjará uma alternativa de assistir a uma entrevista do João Noronha Lopes. Mas não achas irónico que o Benfica os candidatos do Benfica estejam mais perto de ter um debate no Porto Canal do que na BTV? Sim, mas isso também estão, os candidatos do Porto também estavam mais perto de ter um debate na BTV do que no Porto Canal. Mas ao menos tiveram espaço na BTV. O Benfica já disse que por princípio no Porto Canal. a BTV já disse que por princípio não vai ter não vai cobrir nada de nenhum candidato. Mas que é a mentira, BTV também é um canal. A BTV também é um canal fechado, é um canal premium. Acho que se eles tiverem. Tudo bem, certo. E as alternativas existem, e o do Sporting, que também acho que estava no dia a dizer, foi para aí na TV 24 ou uma coisa assim. Agora, eu acho que não é pelo princípio. Eu acho que se não houver entrevistas na BTV, é um favor que estão a fazer à oposição do Benfica. Pá, eu não voto num candidato que se recuse a ir a debates. Porque neste momento o Vieira já não tem aquela desculpa que teve quando fez a entrevista ao Helder Conduto, que lhe perguntou se iriam com um debate com o Rui Gomes da Silva. Ele disse que não e arranjou lá um argumento qualquer. Neste momento não tem esse porque há vários candidatos. Não vai só a debate com o Rui Gomes da Silva. Portanto, qual é a desculpa que vai arranjar agora para não ir a debate?
Eu percebo esse ponto de vista. Eu acho que se os candidatos se organizarem e organizarem eles um debate no outro canal, e certeza que não, não falta mais. Isso vai acontecer porque até as televisões querem audiências. Isso vai acontecer. Exato. Aliás, nós falámos sobre isso há 2 ou 3 semanas, que é o Porto foi campeão, 2 dias depois nos canais já não se falava sobre o Porto. Se fosse o Benfica, estávamos uma semana a falar, estavam nos outros canais a falar sobre o Benfica e sobre o campeonato do Benfica. E é sempre assim, porque o Benfica tem uma audiência. Se o Benfica é campeão, as audiências das televisões batem os recordes todos. Se o Porto é campeão, as audiências vão abaixo e até eles voltarem a falar do Benfica, as audiências não voltam. E é a mesma coisa. O que não faltam é por canais para quererem entrevistar candidatos do Benfica, totalmente candidatos polémicos, como o Rui Gomes da Silva e o João Noronha Lopes. O Francisco Benítez parece-me um bom candidato, mas não me parece que vá ter, por causa da popularidade, não me parece que vá ter a mesma exposição que estes dois vão ter. O que não faltam é televisões que querem fazer entrevistas e eventualmente debates. E se nesse debate houver uma imagem em que o Luís Filipe Vieira está em modo André Ventura nas eleições europeias, em que o Ventura não apareceu no debate das europeias, porque tinha que ir comentar futebol na CMTV, se aparecer a cadeira vazia, como apareceu aí, tem um impacto gigante. Mesmo nos benfiquistas. Eu acho que se o Vieira se recusar a debater e houver um debate entre os outros candidatos todos, que o Vieira só está a perder votos porque as pessoas não querem. Lá está, é como tu pensas. As pessoas vão perceber que ele está agarrado ao poder e que se acha superior a tudo. Pá, eu não, Por isso não acho que era um favor, é um favor que ele fazia, é um favor que ele fazia à oposição. Se estamos em democracia e se a democracia é falar, uma pessoa que se recusa a falar, para mim não pode ser candidata à democracia, não pode. Qualquer um deles, se fosse o Francisco Benítez a recusar-se a ir a debate, eu nem sequer também o consideraria. Nunca. Uma pessoa que está na democracia e quer estar à frente do Benfica não pode ter medo de falar, porque depois, se tem medo de falar com as pessoas que são do próprio clube, ainda pior, porque nós conhecemos o futebol português, ainda pior vai ser lá para fora. Pá, tem que ser. Ele está lá há 15 anos. Tem que provar à mesma. Isso, ninguém pode estar agarrado ao lugar, nem com o lugar garantido, nem encostado. Tens que ir falar com os outros. Tens que mostrar que ainda tens projeto e que é melhor que os outros. E é assim, uma pessoa que está lá há 15 anos não devia sequer ter medo para debater, porque se está tão seguro do que fez, tem tanta coisa feita que consegue mandar qualquer um deles abaixo. Que é uma coisa que eu acho que treme por aí, que toda a gente devia pensar, que é, se ele está lá e se gaba tanto do que fez do trabalho, então tem todas as armas e mais algumas para ganhar a todos os outros no debate. Coisa que se nem vai, já perdeu. Sim, mas ambos sabemos que o Vieira, primeiro, não tem esse trabalho todo feito. Sim, certo. Ele não ganhou assim tanto, se compararmos com os mandatos todos que ele teve. Ganhou bastante nos últimos 8 anos, mas não ganhou assim tanto. E segundo, se o Vieira até em entrevistas só se safa porque normalmente os entrevistadores são amiguinhos, num debate então estava feito ao bife. Eu acho que é mais provável vermos o Nuno Gaioso ou assim alguém a representar a lista do Vieira num debate do que vermos do que o próprio Vieira, porque o Vieira eu já disse isto várias vezes. Há uma mulher que fez eu já não lembro o nome da senhora. Sim, fez entrevista ao Varandas, sim. Varandas na SIC Notícias. SIC Notícias. Ou na SIC. Se essa mulher fizesse entrevista ao Vieira, o Vieira saía de lá e bania a SIC. Não sei se bania a SIC, mas nunca mais fazia uma entrevista na SIC. Porque essa mulher não deixava o Vieira escapar-se com as coisinhas que ele se consegue sempre escapar. Não digo, não é preciso. Depois você fica a saber mais do que eu. Esse tipo de saídas que ele costuma ter. Era a Teresa, pois era. Ou 13. Exatamente, a Teresa. A Teresa. E pronto, eu ver se ver as últimas 5 entrevistas que ele faz, acho que 3 são com o Helder Conduto, que é mais de casa não dá, e as outras 2 é o Sousa Martins. Acho que se foram as últimas 5 entrevistas que ele fez, foram estas.
Por isso, lá está. Não acredito minimamente. Eu percebo que é que o Vieira não quer fazer um debate, mas acho que se ele não fizer, só se estará a prejudicar a si próprio. E rapidamente que me acontece a queixar, o que é que tu achas dos diversos candidatos que até agora se apresentaram? Não acho. A cena é, há muita. Eu não sou daquelas pessoas, e acho que tu também não, que fica impressionado pelo passado de um gajo. E até acho que a posição de presidente do Benfica, a principal característica que ele tem de ter é ser um humilde, escolher bem quem está à sua volta e, Certo. sobretudo, ser benfiquista. Certo. Porque assim, desculpa lá, vamos só fazer este exercício, até porque eu na altura, não sei se há aqui pessoas muito mais velhas, mas nós pelo menos não temos memórias, temos algumas memórias da eleição do ganho Vilarinho, mas não na sua plenitude, porque ainda não tínhamos idade para perceber esses assuntos a sério. Mas vamos objetivamente pensar na altura, e sem tudo o que sabemos até agora, qual era a diferença na altura do Vilarinho para o Vale Azevedo. O Vilarinho não era um gajo excepcional, tipo, não era um gestor de topo que chegou ali e ganhou por isso. A diferença do Vilarinho para o Vale Azevedo era, primeiro, não tinha cadastro, nem era suspeito de nada ilícito, e segundo, era um gajo muito do Benfica. E foi por causa disto que ganhou, porque o Vilarinho, em termos de gestão, em termos de desportivos, não era superior ao Vale Azevedo. Não era, ganhou por causa disto, porque era um gajo que não tinha cadastro, não era suspeito por nada, nem andava aí nas bocas do mundo que o pessoal estava farto que o Benfica andasse, e era um gajo que era muito do Benfica, e ganhou por causa disto, pronto, e depois por causa das questões do Eusébio e tudo mais. Agora, de que o Eusébio se juntou a ele à última da hora, que estava por baixo nas sondagens, e isso influenciou bastante. Mas, eu acho que era esta a diferença. Eu não tenho alguém que tenha vivido isto melhor. Eu disso também não me lembro de nada, mas que me diga. Neste caso em específico, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, para mim, o facto do João Noronha Lopes ter sido vice-presidente do McDonald's a nível mundial não me quer dizer muito. Quero é saber quais é que são as ideias dele, tal como não quero saber muito qual é que é o passado do Rui Gomes da Silva como político. E também não quero saber qual é que é o passado do Francisco Benítez. Eu quero saber as ideias dele e eventualmente a minha opção vai acabar por ser, por aquilo que estiver mais à frente, não for o Vieira, porque estou absolutamente esgotado de má gestão desportiva no clube em toda a plenitude. O João Noronha Lopes neste momento já para mim já ganhou alguns pontos. Porquê? Porque diz que o treinador dele é o Jesus, que é uma opção completamente aceitável, porque é um bom treinador. E tem contrato com o não exclui pode-se manter o Domingos Soares de Oliveira, que também me parece que é uma peça importante no Benfica. Não exclui a aposta na formação, que também é uma coisa que a mim me diz respeito. O fim dos mandatos. Deu uma entrevista na Bola, e aquilo que eu e muito mais adeptos andam a pedir há bastante tempo é o que ele também oferece, que é um líder para cada modalidade nas modalidades, que é um modelo, é um modelo americano do desporto, e nesse aspecto cada vez mais simpatizo com as ideias do João Noronha Lopes, mas estou aberto a qualquer outra das candidaturas que não for o do Vieira. É assim, eu acho que o presidente do Benfica não tem que ser o gajo que mais percebe de desporto. Exato, aliás, isso é outro ponto também que eu estava a falar e esqueci-me, que é, tu nunca vi numas eleições, nunca ninguém testou o conhecimento de futebol, muito menos de desporto, do Vieira. E isso é que é importante. O presidente do Benfica tem que ser alguém humilde, que se saiba rodear e que seja sobretudo benfiquista. E o saber rodear é precisamente contratar pessoas que percebam de futebol. Os donos dos clubes da NBA e da NFL e dos clubes mais modernos de futebol neste momento não são os donos que andam ali a contratar os jogadores, são pessoas que os donos contratam, ou os sócios contratam,
para escolher os plantéis e para escolher os treinadores. E essa gestão é feita toda por essa pessoa. Até porque é bom para os presidentes em específico, para os presidentes e para os donos que nunca saem queimados. Porque se houver alguém que seja culpado, se a equipa não ganhar e tiver maus resultados, é fácil culpar alguém. É o tipo que tiver a gerir a equipa, é o general manager, é o diretor desportivo. E neste caso, no Benfica, não. O culpado e o gajo que chama a si todas as decisões no futebol é o Vieira. E como tal, é facilmente nós atribuímos a culpa dos desastres desportivos ao Vieira. Ele nem aí é inteligente a escudar-se um pouco. Mas pronto, continua, desculpa. Eu acho que, lá está, o presidente do Benfica não tem que ser o gajo que mais perceba de desporto. Acho que o presidente do Benfica tem de ser um gajo do Benfica, porque acho que só um gajo do Benfica e que conhece a história e que anda por dentro pode respeitar a história e renovar o clube mantendo fiel às origens, que é uma coisa muito difícil de fazer, porque o Benfica é um clube muito antigo e com muita história, mas todas as coisas que não andam para a frente acabam por morrer. Portanto, o Benfica tem uma tarefa mesmo muito difícil, porque tem um património gigantesco de se renovar e ao mesmo tempo renovando-se, respeitando a história. Pá, que acho que é uma coisa dificílima de se fazer e só uma pessoa que esteja por dentro o consegue fazer. Porque eu não quero um gajo purista do benfiquismo que diz que isto tem que ser assim porque sempre foi assim, porque assim não andas para a frente. E se virmos historicamente, todas as coisas que não andam para a frente e não se renovam minimamente morrem ou não se adaptam aos novos tempos. Mas não quero um clube que se adapte tanto que perca a identidade do Benfica. Portanto, manter este equilíbrio é uma coisa dificílima de se fazer. E quero um gajo que não seja ele que saiba, ele pode não saber de handball, mas o gajo sabe escolher um gajo que saiba de handball. E é isto que eu quero, é um gajo que escolha uma pessoa que sabe, não ele que tem que saber. Agora, acho que o Benfica só pode ser gerido assim, porque uma pessoa não pode saber de tudo. Nós não podemos ser o melhor em tudo. Agora, eu quero um gajo que escolha o melhor gajo sobre handball ou sobre vôlei, para lá estar. E que dê, e principalmente, que acho que é uma das coisas que o Benfica de Vieira falha neste momento, é a autonomia que principalmente no futebol as pessoas têm para fazer decisões. Se tu escolhes um gajo e dizes este é o meu diretor desportivo, porquê? Porque eu confio neste gajo percebe mais de futebol que eu. Portanto, é este gajo que vai gerir o futebol, não é este gajo que diz eu quero trazer este jogador e tu dizes não. Mas como é que tu sabes? Tu não sabes mais de futebol que ele? Escolheste-o principalmente porque ele sabia mesmo mais. Tens de dar autonomia às pessoas para trabalharem, que acho que é uma coisa que falta, pá, e que está para lá de claro, principalmente naquela história do Rui Vitória, quando o Tiago Pinto diz que se tem que despedir o Rui Vitória e o Vieira diz não, eu vi umas luzes, e o Tiago Pinto abre a boca. Pá, se tu escolhes um gajo para estar no futebol é porque ele sabe mais de futebol que tu, é ele que tem que ter as decisões e tu dás-lhe autonomia para ele decidir e tens que confiar nele para decidir bem. E acho que tem que ser isto, tens que escolher pessoas decentes e que tenham autonomia para fazer o que querem, porque uma pessoa decente sem autonomia, o clube vai no mesmo porque tu cortas-lhes as pernas. Sim, e tens que dar espaço para essas pessoas depois darem entrevistas, que é outro problema que nós esperemos que agora que os programas tóxicos acabaram, exceto na RTP, porque dizem que não têm comentadores tóxicos. Espero que deem mais espaço aos jogadores, para os jogadores e essencialmente a esses diretores esportivos. Não sei se ouviste o Governo de Sombra, mas falaram disso no Ricardo Espera, principalmente falou disso no Governo de Sombra, que disse que era muito mais provável ele ter lá o Jorge, aquele de judo do Sporting, o Jorge Fonseca, sim. O Jorge Fonseca, do que o capitão do Moreirense. Exato, e no Benfica, se formos ver, os jogadores do Benfica só são entrevistados quando são campeões. Aliás, no ano passado até fizemos esse levantamento, todas as entrevistas que os jogadores do Benfica deram. O Pizzi deu 2 ou 3, o André Almeida foi ao Sim, Mais Futebol. Pronto, e é uma coisa que não devia ser assim. Os jogadores de futebol, pronto, eu também sinceramente não tenho assim, não há nenhum jogador de futebol que eu fique assim, epá, quero mesmo ouvir este gajo. Também não os conheço minimamente, só se os conhecesse minimamente, cá até achava isso. Mas acho que principalmente os diretores esportivos acho que são pessoas que deviam falar mais e justificar as suas opções. No caso do Benfica, ninguém justifica porque teoricamente quem escolhe é o presidente. Em termos de... Mas alguém tem que assumir
as decisões que se tomam. Não é, no caso do Benfica, então é estúpido. É como é que o Benfica vai buscar 2 centrais à Argentina e meio ano depois o titular é o miúdo que estava na equipa Ou B. 6 pontas de lança e não vingar nenhum e já nos temos Ou como é que o feito Benfica em cotas. 3 anos contratou 5 pontas de lança e eventualmente vai contratar agora o sexto? É absurdo. Yep. O dinheiro que se gasta nestas porcarias é dinheiro que nós dois se calhar não ganhamos nossa vida toda. Se correr bem, ganhamos, mas em média não ganhamos. E o dinheiro que se gasta nestes gajos é absurdo, e a quantidade de más decisões que ficam completamente no incerto quem é que as tomou não é aceitável. O ano passado, o único momento em que isto não aconteceu foi nas modalidades, em que o ano passado, por exemplo, o Joel Rocha justificou na sua entrevista de início da época, e bem, porque é que escolheu cada jogador que trouxe. As contratações não correram mal e o Joel foi muito queimado, não correram bem, aliás, as contratações não correram bem e por isso o Joel Rocha levou com muita pressão dos adeptos, como não houve campeonato, acabaram por lhe dar mais uma oportunidade. Mas é isto que é preciso haver, é preciso alguém assumir os erros que se tomam, porque o Benfica nos últimos 2 anos despediu mais treinadores do que despediu os membros da estrutura, e quando nós vamos ver a quantidade de vezes que a estrutura falhou é manifestamente maior do que a quantidade de vezes que os treinadores falharam. E não há ninguém a assumir as culpas, não é aceitável, acho eu. É assim, eu para as eleições... Estava aqui a perguntar, o único jogador que eu gosto de ouvir falar, e esse aí sempre que ele dá uma entrevista eu gosto mesmo muito de falar, não é um jogador de futebol, é o Aaron Rodgers dos Packers em futebol americano. Acho que é um tipo estupidamente inteligente e que é espetacular ouvir falar, e que a percepção dele do desporto é muito parecida com a minha. De futebol não há assim um jogador que eu fique, quero mesmo ouvir falar este jogador. Treinador já, jogadores não. É assim, eu para as eleições e para escolher um candidato acho que vou com pelo menos dois princípios, que é, primeiro, tem que haver mudança. Isto não pode continuar assim. Isto, para mim, vai ter que mudar, já tinha que mudar depois da taça e deste campeonato. Ainda ficou mais claro. Isto tem que levar uma volta. E tem que ser uma volta que não passe por... principalmente, e eu já estou cansado disso, de ver o nome do Benfica envolvido na justiça, mesmo que não seja depois legítimo e depois não passe, mas já estou farto disso. Acho que o nome do Benfica tem que ser um clube limpo. E depois tem que ser alguém que entre no processo democrático, que acho que é uma coisa que tem faltado e que falta no Benfica. Vou com estes 2 princípios, mas acho que estou completamente aberto e vou-me tentar informar de todos os candidatos que cumpram estes requisitos para fazer a minha escolha. Acho também 2 coisas meio contraditórias, que é, acho muito bom que haja bastantes candidatos para o Benfica, porque isso vai de encontro aos meus princípios de fomentar a democracia. Acho, porém, que vai contra o princípio que eu também tenho de querer mudança, porque acho que isso dificulta a mudança. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que há candidaturas que se vão juntar porque têm o mesmo objetivo que eu, de querer a mudança e de não de se querer agarrar ao lugar. E acho que isso demonstrava também bastante... como é que eu hei de dizer? Ponderação das pessoas à frente das listas, que se o objetivo é o mesmo, que até o Vilarinho já admitiu que ele não percebia nada de futebol, ele nem se queria candidatar, ele só se candidatou com um objetivo, que era tirar de lá o Vale Azevedo. Se realmente o objetivo das candidaturas foi esse, eu acho que as pessoas metem um bocado o orgulho no cu e a sede de poder com este objetivo, mesmo que seja, por exemplo, dar em troca, tipo, por exemplo, se uma das candidaturas dissessem ao Noronha Lopes, se seja a candidatura que eu acho que é mais forte neste momento, se mantivesse de algum lugar, de vice-presidência, da Assembleia Geral ou uma coisa qualquer, mesmo assim, acho que se todos têm esse objetivo, que é o objetivo de mudança do Benfica e não de querer ser a todo o custo o presidente do Benfica, eu acho que isso é possível de acontecer. Acho que neste momento a candidatura mais bem preparada
acho que, pronto, já deram aquele tiro no pé das velhas glórias, mas eu acho que isso para mim é jogo de bastidores. Acho que já deviam estar à espera, porque acho que foram completamente patos, mas em todos os projetos mais vale errar mais cedo do que errar mais tarde, e pelo menos a mim só me apanham uma vez, não me enganam duas vezes. E acho que foi bom ter errado naquele momento, especialmente com tudo o que já passou. Acho que já ninguém se lembra disso. Mas acho que é possível as candidaturas unirem-se e nesse sentido. Acho que a candidatura do Noronha Lopes até agora, pelo que eu vi, é mais forte, principalmente porque ele tem um currículo que ninguém tem no futebol, principalmente no futebol português. Pá, no futebol português nós temos... Os presidentes dos clubes são mafiosos e pouco mais. Eu acho que isso não é tanto o currículo, é tipo a persona, né? Não... Mas também o currículo, tipo, o homem não o currículo ajuda no sentido que O ele não currículo precisa, ele não precisa ele é do presidente de futebol, ele está-se a candidatar a presidente de futebol, não está-se a o candidatar currículo, a presidente assado. o currículo neste sentido, ele não precisa do Benfica para fazer nome, certo? Ele não vem para o futebol para ser conhecido nas notícias ou para ser alguém na vida. Ele pode sair daqui e ele tem currículo para ir ser CEO da EDP. Portanto, ele não precisa de futebol para nada. Portanto, é um gajo que já o acusaram muito aí e para mim só perdem do gajo que é taxa e o gajo que é conhecido e o gajo que quer aparecer. Pá, é um gajo que pelo currículo que tem e pelas possibilidades que tem à mão, ele não precisa de futebol para nada. Portanto, de acordo com esta lógica, só pode estar no futebol por uma coisa, que é quer ser presidente do Benfica porque gosta do Benfica. Porque ele não vem para aqui, já deve ter dinheiro até ao fim da vida, até para os filhos, pelas posições que ocupou, isso foi bem investido e acredito que sim. E vem para o Benfica porque acha que consegue fazer uma diferença no Benfica e não para se vem trabalhar para o Benfica e não aproveitar-se do Benfica, que é o que eu acho que está a acontecer neste momento. E acho que isso é positivo. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao que estavas a dizer antes, que é, se formos ver as eleições no Sporting, nas eleições de 2018, eles tiveram 6 candidatos ao todo. No entanto, são basicamente aquilo que podemos dividir aquilo em dois grupos de candidaturas. Tens as candidaturas mais a sério, têm projetos muito particulares, que era a do Varandas, a do Benedito e a do Ricciardi, e tens as candidaturas não é menos a sério, mas não tão popularizadas. E eu acho que neste caso em específico, acho que as pessoas se vão dividir em apenas duas candidaturas, que vão ser a do Vieira e daquela que estiver mais à frente. Aquela que parece que neste momento está mais à frente é do Noronha Lopes. E que o Rui Gomes da Silva e eventualmente o Benítez vão acabar por ter percentagens bastante curtas. Por exemplo, no caso do Sporting, o Benedito teve mais sócios a votar nele, mas teve menos votos do que o Varandas. Mas mesmo que juntássemos as candidaturas do Dias Ferreira, do Tavares Pereira e do Rui Jorge Rego, o Benedito continuava a não ganhar as eleições. E acho que eu acho que principalmente no caso do Benfica, eu acho que é um sistema diferente. O gajo está cá o Rui Gomes da Silva e o Noronha Lopes oferecem não é equiparável. Havia ainda o Ricciardi que tinha uma proposta do ponto de vista financeiro se calhar mais atrativa para alguns sócios, mas neste caso o Noronha Lopes e o Rui Gomes da Silva não são assim tão equiparáveis. Ou seja, à primeira vista parece que o Noronha Lopes é uma versão melhorada do Rui Gomes da Silva e que as pessoas vão naturalmente mudar-se todas para o Rui Gomes da Silva, para o João Noronha Lopes, e que mesmo que o Rui Gomes da Silva e o Benítez não abdiquem e não se juntem à candidatura do João Noronha Lopes, parece-me que isso não terá impacto no resultado final, mas parece-me que poderá não ter impacto no resultado final. Diz-me só uma coisa da avaliação de mercado. O teu pai, que acho que é a pessoa mais... Só a avaliação de mercado. O teu pai, que é a pessoa mais vieirista que eu conheço, já considerou sequer não votar no Vieira? Não. Ok. Ainda não está nesse ponto. Apesar dele ter ficado muito chateado com a contratação do Jorge Jesus. Mas não. Mas o meu pai também é literalmente a pessoa mais vieirista que eu conheço também. Pronto.
o meu pai dava para andar no Twitter a dizer mal da nossa página. Sim. Pá, e pronto, acho que é isso. Acho que vamos ter debates animados, Mas pelo menos. acho que regra geral, o Vieira está a sangrar votos de sócios mais velhos. Eu acho que isso faz bastante bem. Houve uma notícia Porque... agora para o Vieira, que é a Supertaça, que eu achava que estava cancelada. Sim, em Afinal dezembro. está marcada, mas Sim, está marcada para depois das eleições. 23 de dezembro. Porque se o Vieira ganhar ali 5-0 se o Benfica ganhar ali 5-0 ao Porto, se calhar aí o Vieira ganhava alguns votos, os todos ficavam mais descansados, mas pá, não sei, ainda faltam 2 meses, ainda falta muita coisa. Acho que principalmente é bom, e sempre dissemos isso, e agora mais que nunca está a haver contestação. E acho que principalmente, e mais do que as eleições, o Vieira tem, e qualquer democracia tem de ser contestada para provar que é forte. Uma pessoa só sabes que és forte quando realmente ganhas contra um opositor à altura. Como o Vieira teve nestes 15 anos, 2003, 16, não sei, nestes 17. anos todos nunca teve 17 uma anos. oposição tão forte como é o maior teste de sempre democrático ao Vieira. Portanto, vamos lá ver como é que ele se safa, porque acho que só podes dizer que é realmente bom quando vais contra opositores à altura, e portanto vamos lá ver. E acho que principalmente é o que retiramos daqui. E acho que em temas está, e já foi bastantes coisas deste apanhado da nossa ausência, que não, acho que não foi por nossa causa que o Benfica não ganhou. Não, quer dizer, Porque já antes não estava a não ganhar parece assim que o tanto. Vlaco. Portanto, podemos falar um bocado do Vlaco Dimos, que acho que é um ponto que não temos a mesma opinião aqui, por isso é um bocado Não, mais interessante. eu acho que mas essa acho que deixávamos para a próxima. Está próximo daqui a Mas 3 meses. sim. E não, agora vou tentar ser mais regular, que também já tenho os horários todos Controlados. mais ou menos, sim. Ainda não acertei os sonos de acordar cedo, ainda me está a custar um bocado. Mas pronto, pá, é isso. É assim, eu principalmente nesta próxima época, sendo Jesus não sendo o Cavani não sendo, como único objetivo para mim, eu gostava de que fosse entusiasmante ver o Benfica. Que acho que é só isso que eu quero, independentemente das pessoas que estão lá, seja o Vieira, seja o Jesus, seja o Cavani, seja o Emerson. E é essa a razão que eu pago Red Pass. Eu gosto e quero e exijo que seja entusiasmante ver o Benfica. E uma pessoa tem de querer ver o Benfica. Esta época eu vi o Benfica por obrigação, porque era tipo, neste final da época, é mais um jogo, bora lá, mais martírio, mais sofrimento. E acho que é principalmente esse objetivo que eu tenho, que acho que é comum a todos, independentemente das pessoas que lá estão, porque acho que o Benfica está sempre à frente de todos. É que seja entusiasmante, porque é assim, vamos lá ver, há pessoas que levam isto muito a sério, mas para o comum dos mortais, e eu acho que era esta a maneira que devíamos encarar, que é, o Benfica não deve ser a nossa vida, o Benfica deve ser uma parte importante da nossa vida. E acima de tudo deve ser um divertimento e um hobby que nós temos, e que uma coisa que que faz parte da nossa vida e que nós aproveitamos para nos afastar um bocadinho da realidade. E como tal, como hobby, deve ser, ou devia ser, prazeroso ver. Nem que seja estar ali até à última e tu perdes, pronto, às vezes acontece. Pá, mas que seja entusiasmante de ver o Benfica, pá, e que por favor nos devolvam a alegria de ver o Benfica, que tem sido muitos altos e baixos nestes últimos anos. E acho que é isso que tem faltado. Tipo, eu não quero que seja um enfardo para mim ver o Benfica só por causa disto. Desta fixação que eu tenho desde que nasci. Eu gostava que fosse entusiasmante ver o Benfica e que me desse prazer, coisa que pelo menos esta época não me deu. E era só esse apelo que eu fazia, já que não consigo fazer nada. Apesar de ter muitas superstições, que achar que com um cascol ganha e com outro não. Mas isso já é da minha cabeça. Se calhar foi isso. Não tiveste a tua rotina de vitória antes de ir para o Estádio da Luz.
Não, Ganhamos. porque não tenho ido para o Gostava de Estádio da ganhar. Luz. Pois, não dá. Tenho Se cá uma calhar, Red se Pass calhar a culpa foi de facto tua. encostada. Pois, talvez. Não vejo os meus colegas de lugar há bué da tempo porque eu nem tenho contactos dele. Ah, e... Sim, para gajos como tu, este novo equipamento também já está marcado. Não, sabes que eu por acaso as camisolas não tenho grande cena. O equipamento Primeiro jogo daquele equipamento é a derrota na posição. é pá, não, para mim não. Não, porque tipo, isso aí é mais coisas tipo que dependem de mim, percebes? Não é bem tipo, o jogador não entrou com o pé direito. Não, é se eu não entrei com o pé direito, não é o jogador. É coisas que dependem de mim. E portanto, não, tipo, o equipamento, não gosto, não vou comprar. O alternativo, talvez, ainda tenho que ver se as letras são mesmo prateadas, tipo, que Por brilham. acaso acho que é um bom kit. O alternativo, se não for tipo aquele dourado, aquele prateado meio chunga ou folha de alumínio, se calhar ainda considero, porque até tenho o reembolso lá do Red Pass e não sei quando é que volto a ter Red Pass. Mas pá, é só isso. Acho que o Benfica não é só futebol, mas Olha, já que estamos aqui, sim. abre aí o site da Footilux Quem? no Twitch. Não é Footilux, é como é que ele chama? Footy aqui? Footy Headlines. No Twitter? Não, no site mesmo, abre aí o site da Footy Headlines. Pesquisa Footy Headlines. Certo. Ok. LeBron com a camisola do Liverpool. Vai 2021 Kit Ajax? Overview lá em cima. Aqui. Lá em Certo. cima, lá em cima, lá em cima. Estou a ver. Sim. Isso é do Ajax. Eu estou com delay a ver a Estás com imagem. delay, sim, já está. Agora vai à Série A, vê aí o equipamento do AC Milan. O quê? Estás a dizer que vai ser o do Benfica para a próxima época? Não estou a dizer que vai ser do Benfica para a próxima época. Estou a dizer que os equipamentos do Benfica deviam ser da Puma. Onde é que está a Série A? Já passei. Tá, acho que já passaste. Pelo menos aqui no Está aqui, está feed aqui. de live. Ok. É para aí Home. a quarta equipa. Série A. O AC Milan. O Home Equipment. Yeah. O Ok. Certo. Pá, e é isto que o Benfica tem que ter, meu. O Benfica tem que sair da Adidas e neste momento a Puma é quem faz os melhores equipamentos do mercado. Outros bons equipamentos da Puma têm ajuda a Itália, tem ajuda o Marselha. O futuro tem que ser Puma. O Benfica tem que sair da Adidas. A Adidas está completamente ultrapassada a nível de design, nível técnico. Não faço a mínima, não percebo nada disso, mas a nível de design está completamente ultrapassado. E eu gostava muito de ver o Benfica a vestir Puma. Acho que era um fit muito, muito fixe. Mas pronto. Principalmente é isto. E pronto. Para a próxima logo vemos. Estejam atentos aí ao. Desculpa, tens mais alguma coisa? Não, era só isso. Pronto. Era só queria deixar aqui claro que eu não gosto de Adidas no Benfica. E E que a minha opinião é extremamente importante nesse aspecto. não sei se. Pá, vamos tentar fazer isto regular agora a sério. Mas só se houver alguma coisa para falar. Não digas essas coisas, porque dissemos Não, a sério. precisamente o mesmo. Eu sei. Mas é tentar, se não conseguires é tipo, pronto, não deu. E pronto. Mas pá, só voltamos se houver alguma coisa para falar, não é? Não vamos estar aqui tipo, já existem mais transferências para comentar rumores e agora também. O futebol também não vai parar muito tempo, também é preciso dizer isto. Para a época que também começa já o quê? Daqui a uma semana? Segunda-feira? Segunda-feira Já. Os treinos, os exames médicos é sábado. E pá, desculpem lá, aí nos comentários, alguém tem aquela cena que o Jesus disse do. É o lema que está em cima da águia, que não é. Não viste essa merda que o gajo disse? Vi Eu já não me lembro. Um de todos. Foi tudo ao lado. Que foi. Está em cima da águia e não está. E depois é um de todos.
Mas olha que eu vi, aliás, e depois repeti, e o gajo já está a falar pior do que quando chegou ao Benfica a primeira vez. Então, foi para o Brasil. Ele está a falar mesmo muito. Ele já falava mal, agora está a falar ainda pior. Pá, e É, pronto, e vamos Ele, ter... ele não se trocou só nessa. Essa aí foi a mais óbvia, mas ele trocou-se várias vezes. E E é meta assim, palavras e coisas do género. aproveitem, ouçam o que eu vos digo, aproveitem, a melhor coisa do Jesus ir para o Benfica não vai ser se ganharmos o campeonato, vão ser os memes do JJ Boss, que é a minha página preferida, vá, com insónias também, mas é a minha página preferida da internet. Deixa só ver aqui, vamos só terminar com isto. Não sei se- JJ Blanco, por acaso, é uma boa página. Se bem que eu acho que o gajo é do Sporting, por isso talvez. este ano deve custar um bocado mais fazer o que ele estava a fazer. Quer dizer, quando estava no Vão Brasil, era assim mais vão difícil. para o caralho vocês, isto é a página falsa do B24. Yeah, yeah, yeah. Pensei que era o Sério. vídeo do Jesus. Acho que, pá, aproveitem os memes do JJ Boss enquanto o Jesus está cá, que eu gosto muito daqueles gajos. E pronto, estejam atentos quando é que isto se vai repetindo, que eu agora também não tenho muito tempo, também vou passear o cão e vou dormir, porque senão amanhã... Aí é 23h20, pronto, já tenho que ir, senão amanhã acordo cheio de sono. E pá, muito obrigado por terem estado aí, mais uma vez por acompanharem. Nós tivemos tipo 39 no pique, portanto muito obrigado, e aos que se mantiveram até aqui. Isto depois sai em podcast, eu vou tratar de fazer isso amanhã, mesmo que me roube um bocado de sono, isto também não demora muito. Mas muito obrigado, espero que tenham gostado também ao pessoal novo, porque nós temos ganho bem no Twitter, não sei porquê. O pessoal tem-nos seguido agora, não sei porquê especialmente, mas ainda bem, obrigado. E pronto, e obrigado a todos, voltem sempre. Temos Twitter, não vou dizer que temos Instagram, nós temos Instagram, mas nós os dois se calhar somos um bocado já mais para o boomer do que para o millennial, nunca percebemos bem o Instagram, o TikTok ainda menos, embora eu goste muito do TikTok, e portanto não usamos aquilo. Facebook, também tem escrito umas coisas, eu confesso que não tenho escrito nada no Facebook, não tenho tido tempo para textos muito longos, mas sigam também no Facebook e nós vamos avisando das cenas, e qualquer cena, pá, mandem mensagem que um gajo curte. Se nós tivéssemos mais tempo, nós no fim dos outros podcasts ficámos aqui mais uns 20 ou 30 minutos a falar com os comentários, mas eu hoje não consigo mesmo, portanto peço desculpa, mas eu num futuro prometo que faremos isso. Muito obrigado e voltem sempre, e viva o Benfica. Viva o Benfica.